Olha, em um piscar de olhos, uma das sanções mais pesadas dos Estados Unidos contra uma autoridade brasileira simplesmente desapareceu. Hoje a gente vai desvendar os bastidores dessa reviravolta impressionante que suspendeu as punições contra um ministro do Supremo. O que será que aconteceu por trás das cortinas da diplomacia, hein? A grande pergunta que fica é essa: o que leva uma superpotência a aplicar e, logo depois, retirar de forma tão abrupta uma sanção tão séria? Para entender isso, a gente precisa montar as peças desse verdadeiro quebra-cabeça diplomático. Então, o ponto de partida é este aqui. A administração Trump, de repente, reverteu as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E olha, essa é uma das ferramentas mais fortes que eles têm contra abusos de direitos humanos. Foi uma decisão com peso enorme e com repercussões imediatas. O que deixa essa história toda ainda mais curiosa é a velocidade com que tudo aconteceu. As sanções duraram só 4 meses. Para se ter uma ideia, analistas internacionais, como os que o New York Times ouviu, achavam que isso ia durar muito, mas muito mais tempo. Essa rapidez toda sugere que alguma coisa bem grande mudou nos bastidores. Mas afinal, para a gente medir o tamanho dessa decisão, é preciso entender a ferramenta que foi usada. O que é exatamente essa tal de Lei Magnitsky? E por que a aplicação dela é algo tão sério? Bem, a Lei Magnitsky é, sem exagero, uma das armas mais potentes da política externa americana. Ela dá ao governo dos Estados Unidos o poder de congelar bens, restringir transações financeiras e até cancelar vistos de estrangeiros que sejam acusados de violações graves de direitos humanos ou de grande corrupção. Certo, mas por que o ministro Moraes virou um alvo? A justificativa oficial da administração Trump foi bem direta. O ministro estaria comandando julgamentos politizados e restringindo liberdades. Eram acusações que, claro, ecoavam as críticas feitas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não era só uma coisa no papel, não. Na prática, o impacto foi imediato e bem concreto. O visto do ministro para os Estados Unidos foi suspenso, um cartão de crédito de bandeira americana foi bloqueado, havia um risco real de que bancos e até gigantes da tecnologia cortassem relações. As sanções foram tão longe que se estenderam à sua esposa Viviane e a uma empresa da família. Ok, se a pressão era tão forte assim, o que foi que mudou tão de repente? A resposta, curiosamente, não está nos tribunais, mas sim nos corredores do poder. Uma reaproximação diplomática que vinha acontecendo em silêncio entre Brasil e Estados Unidos foi o que preparou o terreno para essa reviravolta. A linha do tempo dessa mudança diz tudo. O primeiro sinal público apareceu lá na ONU, quando Trump, para surpresa de muita gente, elogiou o presidente Lula. Logo depois, veio um telefonema direto entre os dois, e foi nessa conversa que Lula fez o pedido formal, a retirada das sanções. Não demorou muito e o pedido foi atendido. E olha, a retirada dessas sanções passou longe de ser só um detalhe burocrático. Os efeitos foram imediatos, foram profundos e acabaram redesenhando o cenário político tanto para o ministro Moraes pessoalmente quanto para o Brasil como um todo. Para o ministro Moraes, a decisão significou um alívio, né? A recuperação da sua segurança jurídica e financeira, um retorno à normalidade. Já para os aliados de Bolsonaro, foi o contrário. Eles perderam um argumento internacional muito forte, aquela narrativa de que as ações do ministro eram condenadas lá fora. A reação do próprio ministro Moraes resume bem o sentimento. Ele agradeceu publicamente o empenho do presidente Lula e classificou o resultado como uma vitória da soberania, querendo dizer que a questão foi resolvida internamente no campo da diplomacia nacional. É claro que uma jogada diplomática desse tamanho não ia passar batida. A imprensa internacional, de olho em tudo, rapidamente começou a analisar o que essa mudança de rumo significava de verdade. O jornal do Washington Post, por exemplo, focou mais no lado diplomático. A análise deles foi de que a medida marcava um degelo, um aquecimento nas relações entre os dois países que vinham de um período bem tenso. Já o jornal britânico The Guardian olhou mais para a política interna do Brasil. Para eles, a decisão representava um grande revés para o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo o seu grupo político. E o The New York Times, por sua vez, classificou o movimento como um recuo significativo, ou seja, uma mudança na estratégia de pressão que o governo Trump vinha fazendo sobre o Brasil. Fica claro, então, que a gente não está falando de uma simples decisão burocrática. Essa foi uma peça movida com muito cuidado no grande xadrez da diplomacia mundial. Uma manobra calculada cujas consequências políticas foram sentidas de Brasília a Washington. Isso tudo deixa uma pergunta fundamental no ar, que vale para muito além deste caso. Quando uma sanção internacional, que foi criada para proteger direitos,
pode ser ligada e desligada como se fosse uma moeda de troca diplomática? O que isso realmente significa para a independência do judiciário em qualquer país do mundo? É uma questão para se pensar.